Fala galera, a gente vai fazer a discussão agora da segunda parte do vídeo, beleza? A gente dividiu o nosso vídeo em duas partes para não ficar tão grande, em que a primeira parte eu ia trazer o problema com uma visão, uma perspectiva mais simples, e a segunda parte ia ficar a parte mais densa, mais robusta, em que a gente ia considerar todos os detalhes. Inclusive, gente, nessa segunda parte eu vou trazer situações, eu vou provocar situações em que a gente tente achar essa menor força possível, né? Eu vou tentar criar alguns cenários aqui para que a gente tente achar a melhor força que Graciane vai aplicar para manter esse sistema em repouso, tá? Obviamente, vocês vão precisar de aplicações de lei de Newton novamente, beleza? E além disso, vocês vão precisar de umas noções básicas de trigonometria, né? Seno, cosseno e tangente, principalmente. Beleza? Então, vamos retomar nosso problema. A gente tinha comentado no vídeo anterior que essa força... a gente calculou essa menor força possível, né, para manter o sistema em equilíbrio, só que a gente percebeu que o esforço estava sendo muito grande. Eu estava gastando 1000 newtons para segurar um corpo que tem 500 newtons. Então era como se eu estivesse desperdiçando força aí, eu não estava otimizando o nosso problema. E agora a gente vai trazer como é que vai ser esse nosso problema otimizado. Se vocês perceberem, gente, a Graciane, ela está aplicando uma força inclinada. E isso, assim, faz total sentido, tá? Vocês vão perceber que a gente vai provar isso matematicamente, que quando a gente inclina essa força, a gente vai ter uma certa ajuda. Então, vamos lá. Eu vou excluir o nosso printzinho aqui, vamos trabalhar a situação real agora, tá? Nosso desenhozinho lindo, como sempre. Beleza? E aí eu tenho o rapazinho aqui, ó, com os braçozinhos inclinados, tá? Que seria a Graciane inclinando os braços dela. Então vamos lá. Galera, vamos representar aqui as forças que estão atuando, né? Na situação anterior, a minha forçazinha, ela estava horizontal. Só que agora a Graciane está aplicando a força inclinada. Beleza. Essa é a minha força. A gente sabe que se o vetor está inclinado, então eu posso decompor, né? A gente tem as componentes em x e em y. Eu vou representar aqui f de x e a gente vai ter uma f de y também, tá? Eu vou tentar representar com coresinhas diferentes para que na hora do cálculo não fique tão feio, tá? Nossa, tá muito feio isso aqui. Vamos ver se a gente consegue deixar mais vertical. Pronto, agora. Essa daqui seria a fy. Ok, a gente tem fx, que seria uma parcela da força que está representada no nosso x cartesiano, e o y, fy, representado na vertical, beleza? A gente tem também quais mais forças atuando? A gente tem uma fat, que é contrária à tendência de movimento. A gente tem um peso, que é para onde acontece a tendência de movimento. E a gente tem a nossa normal. Beleza. Representamos todos os vetores possíveis, né, da nossa situação. Então, a gente vai ter... se vocês pararem para pensar, eu não posso aplicar a nossa força F totalmente horizontal, né? Que foi a situação que a gente discutiu no vídeo anterior. Se eu aplicar essa força totalmente horizontal, eu não vou ter o problema otimizado. Então, para otimizar esse problema, conforme eu vou inclinando esse vetor f, vai surgindo uma componente fy cada vez maior. Então, tu pensa, eu não posso colocar f na horizontal porque não vai estar otimizado. Então, eu vou buscar com que f seja o mais inclinado possível para ter o fy maior possível. E, gente, por que esse fy é interessante para a gente? Porque o fy tem a mesma direção e sentido da nossa fat. Então, ele vai ajudar a fat. São dois vetores na mesma direção e sentido que vão, quando a gente somar os dois, vai ser igual a peso, tá? Então, essa fy está ajudando a nossa fat a manter o sistema em equilíbrio. Mas, você pensa, quanto maior a fy, melhor vai ser nossa situação, então, porque vai ajudar a fat, né, professor? Aí que tá. Não. Porque se você aumentar muito a fy, você diminui a fx. Para aumentar um, você tem que abdicar do outro, né? Então, vamos lá. Se eu colocar um fx muito grande, o fy é pequeno. E se eu colocar um fy muito grande, o fx vai ser pequeno, tá? Então, eu nem posso concentrar minha força totalmente horizontal, porque senão eu vou abdicar dessa ajuda que eu estou tendo da fy na fat. E eu também não posso colocar totalmente vertical, porque senão eu não vou ter fx, gente. E fx é a componente responsável pela normal, que é responsável pela fat. Então, indiretamente, a fx ajuda também a fat. Então, a gente cai no impasse aqui. O que é que a gente faz, então?
vai existir, então, um valor de um ângulo θ que vai ser ideal para o problema. Ele nem pode estar tanto em fx nem em fy. Vai existir um valor específico, gente, que vai dar o melhor resultado de todos. E a gente vai achar quem é esse valor agora. Vamos lá. No eixo x, que é o mais simples, a gente sabe que a massa M, laranja, ela está em repouso, né? Se ela está em repouso, então a força resultante é igual a zero. Vamos lá. Força resultante em x é igual a zero. Quem são as forças que atuam no eixo x? Tem Fx e tem normal. Beleza? Então a gente sabe que a Fx é igual a normal, né? Afinal, elas duas, como estão em sentidos opostos, elas têm que ter o mesmo valor para poder se cancelar. Beleza, agora vamos analisar no eixo y. Aqui é que a brincadeira vai ficar legal. No eixo y, galera, a gente vai ter quem? A gente vai ter Fy. A gente vai ter Fy mais Φ, né? Então, Φ mais Fy vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual a peso. Vê se vocês entenderam aqui o que a gente está discutindo. Quando eu somar as duas forças para cima, tem que ser numericamente igual ao vetor para baixo. Por quê? Porque a resultante de cima tem que ser igual à resultante de baixo para que o sistema fique em equilíbrio, que é o que está acontecendo. Então vamos desenvolver aqui. Φ a gente sabe que é μ vezes a normal. A Fy, a gente sabe que é quem? A Fy, vamos lá. Fy, ela está cortando o ângulo, ela está compondo com o F, né? Então, se ela está junto com o ângulo, a gente usa seno ou cosseno? A gente usa cosseno, né? Com o ângulo, cosseno, com cosseno. Então, vai ser F cosseno de θ. Isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a nosso peso. E a gente sabe que o peso é mg. Beleza? Estou fazendo com as coresinhas diferentes aí para vocês conseguirem acompanhar de onde é que está vindo cada um, né? Inclusive, eu vou melhorar aqui, tá, gente? Ao invés de μ vezes a normal, eu já vou colocar direto. μ, a normal, na verdade, vai ser quem? A gente sabe que a normal é igual a fx. Então, eu vou usar μ vezes fx, tá? E, inclusive, eu já vou substituir. Quem é fx? Fx não é a componente que está sem o ângulo? Então, se está sem o ângulo, vai ser seno. Sem seno, sem seno. Beleza? Então, fx, na verdade, é f seno. F seno de θ. Beleza? F seno de θ. Pronto. Agora sim, vamos usar só uma cor para a gente também não demorar muito. Vamos lá. O que é que eu quero aqui para a minha situação? Eu quero descobrir quem é a menor força possível, né? Então vamos isolar o F. Isolo o F. O que é que sobra aqui? Vai sobrar μ vezes seno de θ mais cosseno de θ. Beleza? Que é igual a mg. Beleza. Para finalizar o nosso problema, deixa eu ver aqui como é que tá. Eu vou jogar essa resposta para cá, para a gente manter uma organização. Vamos lá. Vou isolar o F, vou deixar ele sozinho e vou jogar tudo para o outro lado. Então vai ficar mg dividido por μ seno de θ mais cosseno de θ. Beleza? Esse é o nosso resultado. Opa. E eu quero que vocês observem direitinho esse resultado. O que é que ele quer dizer? Que para analisar a menor força possível, gente, pensa comigo. Se eu quero a menor força possível, eu quero o menor vetor de força possível, então o meu denominador tem que ser o maior de todos, né? Então, o meu denominador tem que ser o maior de todos. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar achar o maior denominador de todos para saber quem é esse ângulo θ ideal. Então, vamos lá? Para o maior ângulo de todos. Gente, eu quero 3 raciocínios aqui. A gente vai montar 3 raciocínios. Raciocínio 1. Tem 3 formas diferentes da gente achar quem é que vai ser esse maior denominador de todos, né? Quem é que vai ser esse maior denominador de todos? Tem 3 formas de a gente achar. O primeiro é usando um artifício que seria bem rápido, que seria as derivadas. Derivadas. Só que aqui a gente está com um problema de ensino médio, então eu nem vou me prolongar nisso aqui, porque a gente não vai usar isso daqui. É a ferramenta de ensino superior, a gente derivaria a função, acharia um ponto de máximo, aí ficaria tranquilo. Rapidinho a gente resolveria. Mas eu quero usar ferramentas de ensino médio.
O segundo passo, então, que a gente vai usar, e esse vai ser legal, é por tentativa e erro. Tentativa e erro. Galera, pensa comigo. Eu vou atribuir valores para esse nosso ângulo θ. Eu vou atribuir valores para o nosso ângulo θ de tal forma que eu quero observar qual vai ser o maior resultado possível desse meu denominador. Então, vamos lá. Eu já preparei uma planilhazinha aqui para vocês, em que, ó, vamos lá, deixa eu explicar rapidinho essa planilha. A gente vai considerar 0,5, então, por enquanto, olha só para essa coluna, tá? Só para a coluna do 0,5. A função é essa daqui, ó, mi seno de θ mais cosseno de θ. A gente está tentando maximizar, né? Eu quero o maior valor possível dessa função, então vamos lá. Quando mi é 0,5, o que é que eu fiz aqui? Eu saí atribuindo valores aleatórios para os ângulos. Então, botei 20 para 21, para 22, para 23, para 24. Então, para cada ângulo aqui, ó, claro que eu não fiz isso manualmente um por um, né? Eu criei a funçãozinha, joguei lá no Excel e ele já deu as respostas tudo que eu queria. Então, para esse ângulo θ seno 20, para o ângulo θ seno 21, para seno 22, seno 23, para que ele seja o 24, eu fui achando as respostas, tá? Essa é a resposta para o ângulo 20. Quando eu substituía 21, dava esse resultado. E por aí vai. Beleza? Olhando para essa coluna, gente, qual foi o maior valor que eu achei? O maior valor foi esse daqui, ó. Então, a resposta é exatamente essa. Eu quero o maior valor do denominador para saber quem é esse ângulo. E o maior valor aqui foi quando o ângulo estava em 27 graus. Beleza? Esse é o ângulo que a gente vai usar, 27 graus. É o ângulo mais otimizado de todos, né? É o caso em que eu vou aplicar a menor força possível. Beleza? Então, vamos lá. Resolvendo aqui por tentativa e erro, a gente descobriu que o ângulo ideal é quando ele tem 27 graus. Beleza? Então, a gente vai fazer... vamos resolver esse problema, né? A gente sabe, vamos copiar aqui. A gente sabe que a força é igual a mg mi seno de θ mais cosseno de θ. Essa é a nossa equação. Então, vamos lá. Essa força é igual a massa, vamos botar 50 kg, vezes 10 da gravidade. O mi seria 0,5 vezes o seno de 27 graus mais cosseno de 27 graus. Ok? Galera, quando a gente resolve isso daqui, o resultado é aproximadamente... eu vou botar para cá. O nosso F é aproximadamente 450 newtons. Então, olha só que situação interessante. A gente está saindo da primeira situação em que a gente precisava aplicar 1000 newtons e agora a gente está na situação em que a gente só precisa aplicar 450 newtons para manter o sistema em equilíbrio também. Só por causa da inclinação da força que eu fiz. Beleza? Então, vamos lá. Vocês podem fazer esse cálculozinho, vocês vão ver que vai dar mais ou menos isso daí. Agora eu quero levantar outra discussão com vocês. Existe uma terceira forma da gente fazer isso daqui também, tá? A terceira forma é a gente fazendo um experimento. Tem um experimento de um plano inclinado que o resultado desse experimento diz que o mi estático ele é sempre igual à tangente do ângulo θ. Então esse resultado ele é bem interessante para a gente também. Porque vamos lá, se eu quero o mi estático 0,5, que é o que a gente está deduzindo, para mi estático igual a 0,5, bastaria que a gente achasse a tangente de θ que resulte em 0,5. Afinal, o mi é igual à tangente de θ. Se o mi é 0,5, então qual é a tangente que dá 0,5? E pasmem, gente. Quando você vai lá na tabelinha trigonométrica, você vai ver que o ângulo é exatamente 27 graus, tá? Então, o resultado é o mesmo, caminhos diferentes, chegando no mesmo resultado. Claro que a gente opta por usar o terceiro, porque é um caminho mais rápido, né? Mais prático. Ok? Para finalizar nosso vídeo, eu quero levantar a última discussão para a gente, tá? Se eu tentasse maximizar, então eu quero, vamos separar aqui, eu quero uma situação em que eu vou maximizar
maximizar o coeficiente de atrito. Vamos fazer o atrito, coeficiente de atrito igual a 1. Ou seja, eu vou fazer com que a pessoa que está sendo pregada na parede tenha um atrito maior com a parede. Então, qual seria essa força que eu precisaria fazer, né? Então, vamos lá. Se o nosso coeficiente de atrito estático fosse 1, o que é que ia mudar na nossa equação? F é igual a m vezes g, mi seno de θ, mais cosseno de θ. Já vou dar uma olhada aqui na nossa tabela. Quando o coeficiente de atrito é 1, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o ângulo ideal aqui, ó. Esse é o valor máximo, maximizado, né? Eu vou ter o maior resultado possível aqui. Então, a gente vai ter o melhor ângulo sendo 45 graus. Para 45 graus, então, vamos lá. A gente tem F igual a massa 50 vezes 10 da gravidade. Mi agora vai ser 1 vezes o seno de 45 mais o cosseno de 45 graus. Beleza? A gente vai ter que essa força ela vai ser igual a, deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho, vai dar aproximadamente 352 newtons. Então, olha só, gente. Eu iria conseguir segurar o nosso peso de 500 newtons aplicando apenas uma força de 352 newtons, né? Aqui ficou meio... cortou um pouquinho. Então, deixa eu diminuir aqui minha cara. Então, é isso. A gente fez algumas análises interessantes aí para a situação em que a gente tem o melhor ângulo de todos e para quando eu tento maximizar o coeficiente de atrito. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Esse valor foi aproximado. Eu confesso que eu não vi essa análise em nenhum react no YouTube, nem nada. Então, acho que vai ser legal aí para vocês darem uma estudada. Valeu, galera. Até a próxima.